Olá, bom dia. O meu nome é Ângelo Rega e sejam bem-vindos a mais uma formação Express da RCR, hoje com o tema Como elaborar um estudo de viabilidade. Para quem não tenha acompanhado as nossas iniciativas recentemente, este conceito Express é totalmente orientado para dicas e boas práticas sobre diversas temáticas de gestão e, portanto, sempre com conteúdos online e de curta duração. Hoje vamos focar essencialmente 4 pontos. Aspectos essenciais em estudos de viabilidade. Portanto, a estruturação e a elaboração do estudo de viabilidade, a análise e a avaliação do projeto. Vamos seguir todos os passos do processo, começando pela definição de pressupostos, a previsão do investimento, a projeção de vendas, custos, etc. E, por fim, vamos interpretar o resultado e efetuar a avaliação de um projeto. Portanto, aqui um demo que o Rui irá apresentar. Connosco temos o Rui Alves. O Rui divide a atividade dele entre a consultoria nas áreas de negócios tecnológicos e desenvolvimento de software e é também professor no Instituto Politécnico de Setúbal. No final, e antes de passar a palavra ao Rui, se desejarem, podemos abrir aqui espaço a algum diálogo, onde poderão colocar as vossas questões e fazemos aqui alguma mediação entre as vossas questões e esclarecimentos que necessitem e as nossas respostas. Rui, sem mais demoras, eu passaria então a palavra. Ok, bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. Portanto, o Ângelo já disse tudo, se calhar vou já começar a partilhar aqui o meu ecrã para fazermos já as apresentações e seguirmos com a nossa formação. Portanto, hoje o que nós vamos falar é como elaborar um plano, um estudo de viabilidade, ou seja, não vou percorrer aqui, digamos, nada relacionado a candidaturas ou planos de Portugal 2020, ou seja, outro tipo de candidaturas, não é esse o objetivo, é passar, até como disse, informações, onde passámos desde a ideia ao negócio, passámos por elaborar um plano estratégico, um plano de negócios e agora e um modelo de negócio, agora estamos também a fechar o ciclo com a elaborar o estudo de viabilidade, ou seja, fazer uma análise de investimento e perceber o que é a análise da viabilidade. E esta é a abordagem que nós vamos fazer. Eu vou correr aqui alguns termos um pouco mais técnicos relativamente à análise de investimentos, mas aquilo que é basicamente o que é feito na prática, perceber aqui alguns conceitos que são essenciais para fazer estes estudos. E depois, no final, nós vamos utilizar o Software Business Planner para demonstrar, ou seja, passarmos da teoria à prática e como é que nós podemos utilizar esta ferramenta digamos, de programação ou para programar o nosso projeto de investimento e trabalhar com ele. Então, portanto, como o Ângelo disse, o meu nome é Rui Alves, eu sou lógica e desenvolvimento de negócios digitais e também na área de ensino, onde docente, onde leciono desde 2010 na Escola de Ciências Empresariais, na Business School do Politécnico de Setúbal. Estou também muito ligado a algumas startups, pronto, digamos, à consultoria dessas startups e no apoio que essas startups têm no arranque do negócio. Portanto, então passamos, junto com essas empresas, eu passo muito pelos processos da criação da ideia de negócio, do modelo de negócio, trabalhar os investimentos, pronto, todo esse caminho é algo que eu desenvolvo juntamente com estas empresas. Bom, então o que é que iremos falar hoje? Nós vamos falar hoje de como estruturar um projeto de investimento e de identificarmos os diferentes tipos de investimento, conhecer as várias fases da elaboração de um projeto, ou seja, pegar nesses dados todos que são colocados dentro de um projeto de investimento e depois analisar o seu resultado final, adequar o processo de financiamento ao investimento, algo que é muito importante. Vamos dominar alguns instrumentos básicos para a análise de sensibilidade, de risco, quanto isso, quando nós mostrarmos depois
o Software Business Planner como uma ferramenta, digamos, a ferramenta que nós utilizamos para o desenvolvimento do projeto de investimento. Então, o que é que deverá conter um estudo de viabilidade? Portanto, basicamente, essencialmente, podemos dizer que em 4 áreas. Um plano de investimento, que é importante, que é o plano, digamos, de arranque, que se inicia um projeto de investimento. Quais são os meus investimentos, quais são os ativos fixos e não só, que vão ser necessários para um projeto de investimento. O meu plano de exploração, um plano financeiro também, depois, que vai estar incluído dentro do projeto, e depois, no final, uma análise de viabilidade económica ou financeira do próprio projeto. Portanto, estes 4 itens, aliás, os primeiros, o plano de investimento, o plano de exploração, é como se nós estivéssemos a ver um triângulo para desenvolver um projeto de investimento e onde todos estes 3 itens, o plano de investimento, o de exploração e o financeiro, eles estão interligados e têm que estar interligados para que no final a viabilidade económica e financeira seja coerente e seja perceptível, ou seja, depois que a análise verificasse de facto se o projeto é ou não viável, isso já faz parte depois da análise, mas o importante é que este plano de investimento, o plano de exploração e o plano financeiro, eles sejam feitos de forma coerente entre os 3. Um plano de investimento. O que é preciso para um plano de investimento? Portanto, primeiro é perceber qual é que é o montante do investimento, como é que ele vai ser repartido ao longo da vida útil do projeto. Já vamos falar também do que será a vida útil do projeto, que é isso, esse termo é muito importante também. Que tipos de investimentos e qual é a divisão que nós fazemos de um projeto, ou seja, que tipo de investimentos é que vamos ter e qual é que é a aplicabilidade que vamos ter desse investimento. Se são para máquinas, se são para a área da produção, se é para a área de apoio ao desenvolvimento de software, etc, etc. Ou seja, que tipo de investimento. E, portanto, o plano de investimento, depois passamos para um plano de exploração e um plano financeiro. O que é que isto deve incluir? Um conjunto de pressupostos que demonstre uma projeção clara e precisa que nós vamos fazer para a vida útil do projeto. Ou seja, um exemplo será a projeção de rendimentos para 3 ou 5 anos e é importante que a projeção dos cash flows nos primeiros anos ela seja feita com o maior detalhe possível, ou seja, por isso é que é muito importante muitas vezes nós quando estamos a analisar, fazer o primeiro ano de exploração, ele seja feito primeiro em meses para que depois consigamos verificar toda a evolução no primeiro ano do nosso projeto. Depois deverá também a folha de balanço de demonstração de resultados deverão refletir de facto essa posição patrimonial e financeira e depois outras projeções que nós podemos colocar também neste plano de exploração e plano financeiro. É muito importante aqui perceber também outra coisa, minimizar os riscos, ou seja, quando nós estamos a desenvolver um projeto de investimento, é muito importante nós não estarmos a pensar que é só meter dados e se utilizarmos uma folha de cálculo em Excel ou um projeto como o Business Planner, que o software ou a folha de cálculo nos vai dizer que o projeto é viável, independentemente daquilo que nós estamos a colocar. Um projeto de investimento é algo que depende de uma estratégia que é necessário, que a empresa vai desenvolver para o seu negócio. Portanto, e aqui é importante minimizar esses riscos. Portanto, é importante assegurar que os pressupostos que vão ser colocados são consistentes com a economia atual, com o mercado, com as tendências, com o setor, etc. E é importante também explicar os pressupostos, a maior parte dos pressupostos devem ser explicados muito bem no plano, e devem ser estudados cenários mais favoráveis e menos favoráveis, ou seja, significa que quando eu faço um projeto de investimento ou um estudo de viabilidade, convém eu apresentar depois várias alternativas. Existem determinados modelos que nós podemos utilizar, de análise de sensibilidade, por exemplo, e é importante que quando nós apresentemos um estudo, esse estudo seja acompanhado também com, digamos, simulações mais favoráveis e menos favoráveis para ficarmos com uma ideia de facto qual é que é o grau de risco associado ao projeto. Okay? Como usar um projeto de investimento? Portanto, o projeto de investimento é algo é vital, digamos, é muito importante para o desenvolvimento de uma empresa. Ele pode ser feito na sequência de uma candidatura para um qualquer candidatura governamental, como pode ser feito também para um investimento interno, para a empresa pedir um financiamento a um banco
e a lógica do projeto de investimento é de facto verificar se o investimento que nós vamos fazer para o desenvolvimento de um determinado negócio, ele vai ter viabilidade ou não. E é importante que ele também seja acompanhado com um plano de negócios, ok? Para que siga essa forma lógica de olharmos para o negócio, de percebermos de facto o que é que vai acontecer nos próximos 3, 4, 5 anos do que nós vamos fazer. Depois, um projeto de investimento é importante perceber que não é uma estrutura rígida. Ele deve ser flexível de acordo com o que são as constantes mudanças no mercado. E já vamos falar também daqui um bocadinho mais do acompanhamento de um projeto de investimento. E o projeto de investimento, como eu dizia ainda há pouco, é parte de um processo muito mais vasto, ou seja, a implementação da nossa ideia, da nossa estratégia, daquilo que nós queremos para os próximos 3, 4 ou 5 anos. E é importante que ele seja acompanhado por um plano de negócios. O ideal é, de facto, como tenho aqui escrito, é ver um plano como uma parte essencial de todo um processo de criação de valor, ou seja, o projeto de investimento é a parte que vai, digamos, representar a transcrição daquilo que é a nossa estratégia para a parte financeira e para a parte de viabilidade da empresa. Depois temos aqui o processo de um projeto de investimento e envolve aqui algumas áreas. A determinação dos objetivos é muito importante, e não estamos só a falar de objetivos financeiros, estamos a falar de objetivos económicos e de objetivos de determinar as despesas e as receitas associadas à exploração. A proveniência desses recursos é importante também e o enquadramento legal e administrativo do projeto. Isso é muito importante. Dependendo do projeto onde nós estamos, que vamos fazer, é importante que nós saibamos qual é o enquadramento que estamos a ter de forma legal. Depois ele é traduzido, estas fases podemos traduzir em vários estudos. É importante ter um estudo de mercado e de localização. Sem isto, nós podemos estar a fazer o mapa de exploração que quisermos, a projeção das vendas que quisermos, que depois não vamos convencer ninguém a emprestar-nos dinheiro ou o projeto, os dados que estão lá vão ser considerados irreais porque não temos a acompanhar um estudo de mercado que de facto indique que aquele é o caminho ou que estamos no caminho certo. Alguns estudos técnicos e de dimensão, este depende muito depois da área onde estamos a trabalhar, se for um projeto de grande dimensão, muito a ver com a área de engenharia, por exemplo, ou de produção, os estudos técnicos são essenciais. O estudo de enquadramento legal, ambiental, etc., podem ser importantes para acompanhar o estudo. Portanto, estão a ver aqui, e depois o estudo de rendibilidade financeira e económica. Ou seja, desses 4 estudos, o último é aquilo que nós vamos focar agora, não é? Aquilo que nós chamamos de análise da viabilidade, mas de facto existem outros estudos que são importantes e que não estão ligados a números da área de financeira ou económica, mas são extremamente importantes para enquadrar o nosso projeto de investimento. O termo de investimento é em sentido económico, técnico e financeiro, ou seja, não é só a criação ou a aquisição de ativos, mas é toda a operação para criar por objeto adquirir ou criar meios a serem utilizados permanentemente pela empresa durante um período. O que é que isto significa? Ou seja, o investimento que eu estou a fazer em ativos não é só o comprar, mas tem em conta a utilidade que eu vou ter nesse investimento e a rentabilidade que eu vou tirar desse investimento. E aqui na rentabilidade temos, é algo que já pega no investimento e ela já está associada à reintegração, à recuperação dos capitais que nós investimos para esse investimento e o retorno que nós vamos obter, ok? Que de facto não esqueça do risco inerente, o risco estará sempre presente em qualquer projeto de investimento. Para elaborarmos um dossiê de investimento, quais são pensar? Bom, primeiro é importante fazer uma análise, uma avaliação da empresa e o respectivo historial. Isto partindo do pressuposto de se a empresa já existe, é importante estudar pelo menos os 2 últimos ou os 3 últimos anos da empresa, é importante fazer essa apresentação. Isto vai não só permitir analisar a solidez da empresa, mas vai fazer a ligação daquilo que é o histórico da empresa com o que é que a empresa pretende agora para os próximos 3 ou 5 anos, conforme o tipo de projetos que estão a fazer. Mas também, se for uma empresa nova, uma startup, por exemplo, aqui nós não estamos a falar no historial, mas podemos estar a falar do historial, e daqui este ponto A é muito importante, a apresentação da empresa ou do empresário
e os responsáveis funcionais, ou seja, a equipa, quando nós estamos a trabalhar numa startup, a equipa, a ideia de equipa é muito importante. E, portanto, aqui esta avaliação da empresa, digamos, aquilo portanto, que vejo é que não é só desenvolvermos mapas em Excel ou num outro qualquer software para analisar a viabilidade do investimento, mas é muito importante que seja acompanhada também ou o plano de negócios ou então uma memória descritiva, digamos, desse projeto, e aí deverá estar toda esta explicação dos pressupostos e aqui neste caso a análise e a avaliação da própria empresa. Depois temos a apresentação do projeto e a respectiva fundamentação, ou seja, a caracterização do novo projeto, o tipo de produtos, funcionalidades, a localização, a relevância da concretização, etc. Tudo isto é importante que esteja dentro da memória descritiva do projeto. E depois a fundamentação, ou seja, é importante que todos os dados, todos os cálculos, toda a informação que é colocada lá, ela seja fundamentada, porque senão, se o objetivo de um projeto de investimento é nós pedirmos financiamento, aquilo que vai acontecer é que quem nos vai emprestar dinheiro, ou seja por investidores, seja pela banca, etc., vai ter que perguntar, ou seja, vou meter dinheiro na tua empresa, fundamenta-me lá estes dados, porque é que estes dados estão aqui a aparecer? E como eu disse, muitas vezes não é só nós dizermos que o mais 1 é igual a 2, mas é importante dizer, fundamentar e contextualizar porque é que nós estamos a colocar esses dados, com os estudos de mercado, com o historial da empresa, etc, etc. Depois a tal estratégia do projeto. Um projeto não acaba, ou seja, a ideia que nós temos é que vamos entregar um projeto de investimento, ele é entregue, o projeto vai parar por ali. É importante desenvolver uma estratégia, ou seja, porque o projeto é uma estrutura formal daquilo que vai ser a estratégia para a empresa nos próximos anos, em função do investimento e da rentabilização desse investimento, mas ela depois tem que ser acompanhada, ou seja, ela tem que ser executada. Então, para nós executarmos, tem que haver uma estratégia, não é? Então, temos que identificar a estratégia que está subjacente ao projeto, porque é que estamos a lançar e qual é que é a estratégia para os próximos anos, que eu consiga completar aquele grau de investimento, e depois a identificação da mais-valia desse projeto e criação de riqueza, de facto, que ele vai criar. Depois importa aqui também definir o plano do projeto, o escalamento temporal dos investimentos previstos. Isto é importante também. Os tais estudos técnicos que já falámos, também que são importantes de apresentar. Portanto, todo o planeamento do projeto. Depois o plano de investimentos, detalhar bastante bem os investimentos em capital fixo, o capital circulante e outros se for necessário. Este escalamento temporal do investimento depende muito da elaboração de um plano de financiamento que consiga suportar esse investimento. Okay? Portanto, como eu disse ao início, os tais 3 vértices, investimento, exploração e financiamento, são 3 áreas que devem estar muito interligadas e têm que ser coerentes. E depois no plano de exploração, os tais estudos de mercado que nós devemos colocar dentro desse dossiê, os quadros de pessoal, a estrutura de custos e as receitas que estão relacionadas com a operação, com a exploração da empresa, qual é a política de amortizações, de política de fundos de maneio, etc. E depois apresentar alguns mapas de previsionais, como a demonstração de resultados, os balanços, os mapas de fundo de maneio, de cash flows, etc. Depois temos aqui um plano de financiamento também, e aqui no plano de financiamento é importante respectivos reembolsos, ou seja, não só os capitais alheios, mas também os capitais próprios. E depois uma demonstração de fluxo de caixa, ou um fluxo, digamos, um mapa de cash flows que seja essencial. Depois, alguns indicadores que são essenciais, existem outros que nós podíamos colocar aqui, mas estes talvez são os mais imediatos e os mais utilizados, pelo menos se vocês apresentarem um projeto, uma candidatura a uma entidade qualquer, indicadores basicamente que eles vão olhar. O VAL, ou valor líquido atualizado, ou VALA, digamos que isto convém, é como se fossem as somas das entradas e saídas de dinheiro durante a vida útil de um projeto, e é aquilo que vai, digamos, são os capitais, a atualização de todos os meus cash flows, que no final eles vão resultar, digamos, num excedente, aquilo que é a rentabilidade, e esse valor atualizado do líquido precisa ser atualizado para
para hoje, qual é que é o valor que eu vou obter? Se eu investir 1 milhão, no final eu tiver 120 mil ou 200 mil, o que é que isso significa em termos de rentabilidade? Depois a taxa interna de rentabilidade, que é a taxa mínima de rentabilidade, que torna o projeto viável, portanto, ativo. Este também é um indicador muito importante. Depois o payback atualizado, ou seja, o payback será o prazo de recuperação. Eu tenho o projeto, o meu payback é de 3, significa que eu ao final de 3 anos já fiz a recuperação do projeto. Isso pode ser um bom indicador. Se eu tiver um projeto para 5 anos e o payback for de 4 anos e meio, digamos que vou ter esse benefício, esse retorno mais tarde. E depois temos o rácio benefício-custo também, que é importante. Temos o outro rácio também, que é o retorno do investimento, o Return on Investment, o ROI. São tudo indicadores que, no caso, como o nosso software, o Business Planner, já os calcula de forma automática, se tivermos a utilizar uma folha Excel, também são digamos, indicadores que devam estar presentes nas nossas avaliações. Seguimos. Portanto, a elaboração, fazer aqui um resumo de um projeto de investimento permite que o empreendedor valide a sua ideia e o seu potencial e deve ser confrontado com a realidade, ou seja, isto é muito importante. Ou seja, nós não devemos, em modo algum, estar a desenvolver um projeto de investimento que ele não esteja em função de dados reais e que os dados não sejam bastante corroborados com estudos e com informação e com a justificação dos pressupostos que nós lá colocamos. É lógico que às vezes nós dizemos assim, fazer um projeto de investimento para 5 anos às vezes já é futurologia. Quanto mais às vezes para 7 ou para 8 ou para 10. Pronto, mas isso depois depende muito a financiar e qual é o objetivo. Nós sabemos que projetos onde o investimento é muito elevado, tendencialmente vão demorar mais tempo a obter esse retorno. Okay? Projetos com o investimento menos elevado serão projetos que vão obter retorno muito mais rapidamente, e então o estudo deverá ser feito eventualmente para 3 anos, 4 anos no máximo. Depois temos aqui, é importante eu coloquei este slide aqui porque é importante nós, isto até mesmo para a indicação de dados e de informação que nós vamos colocando dentro dos mapas de projeto de investimento, a diferença entre despesa, custo ou gasto e os pagamentos. Okay? A despesa é de uma ótica financeira, é diferente do gasto, de um custo e é diferente de um pagamento. A despesa ocorre no momento da realização da compra, okay? Quando eu compro um bem, quando eu compro um ativo, quando eu faço um investimento e quando eu vou lá comprar. Um custo corresponde a um critério de imputação contabilística de um valor que está incorporado na produção, portanto, por exemplo, um custo com recursos humanos, com pessoal, energia, etc. E depois o pagamento corresponde, de facto, efetivamente à saída monetária de um valor. Okay? Fatores-chave, alguns fatores-chave para elaborar um projeto de investimento. Um projeto de investimento deve ser concreto e orientado para os objetivos, ou seja, como já temos estado aqui a falar, a definição desses objetivos, eles têm que estar lá, ou seja, toda a minha previsão de projeção de vendas, projeção de prestação de serviços, projeção de custos com pessoal. Às vezes quando dou aulas e às vezes nós acompanhamos alguns projetos de alguns alunos que têm a tendência, mostram um mapa de exploração das vendas. E as vendas, ao final, para um projeto de 5 anos, e ao final de 3 anos as vendas começam a aumentar muito. E digamos que os últimos 2 anos acabam com vendas quase a duplicar. Mas depois vamos olhar para, ou seja, significa que a empresa durante o início dos anos do projeto esteve a trabalhar até atingir o seu velocidade de cruzeiro e a partir daí subiu e aumentou as vendas. Mas quando nós colocamos essa informação, quando desenhamos um mapa de exploração de vendas no nosso projeto e o mostramos e o disponibilizamos e não justificamos porque é que a partir do 3º ano há uma subida incremental das vendas, quem vai olhar para aquilo só vai ver números, ou seja, vai perguntar, então, mas porque é que a partir do 3º ano as vossas vendas aumentam bastante? E quando olharmos eventualmente para a estrutura de recursos humanos, a estrutura de recursos humanos é a mesma. Ou seja, significa que, é lógico, se eu aumentar a produção, se eu aumentar a vendas, significa que eu aumentei a produção.
significou que eu também fiz um esforço maior para ir à procura de mercado. Então significou que eu tive que usar muito mais recursos financeiros, recursos humanos, recursos de qualquer espécie, mas quando nós fazemos refletir uma determinada projeção e o desenho de uma determinada projeção, neste caso aqui na exploração, ela tem que estar justificada de facto com algo que se passa noutras áreas, com outros recursos que nós estamos a utilizar, não é? Portanto, por isso é que às vezes muitos projetos são entregues, eu já vi muitos a serem entregues completamente viáveis, com indicadores viáveis, só que depois as tais três áreas, os custos não estavam, a exploração, os rendimentos ou o investimento não se adequava bem à exploração, e então isso tudo depois na ótica quem está a analisar o projeto vai causar alguma confusão e é o principal ponto para que depois um projeto não seja aprovado e com grande admiração nós vamos perguntar, então mas o meu projeto tem os indicadores todos viáveis, porque é que não foi aprovado? Porque vocês não explicaram aqui devidamente como é que a meio de um ano, a meio do projeto, ao final de 3 anos, tem um aumento brutal de vendas e não justificam com custos associados a isso. Ou seja, digamos, estas explicações têm que ser dadas e têm que ter, todos os dados que nós fazemos, todas as projeções têm que estar em consonância com isto. Depois, aqui, no final, aqui de reparar que está escrito, deverá estar prevista a realização de ações de controle periódicas. Sem isto, nós não temos um projeto de investimento. E eu vejo isto também a fazerem muito, especialmente até agora nas chamadas startups. O investidor ir à procura de alguém que empreste dinheiro, mas depois esquecem-se que um projeto de investimento é um plano e o plano pressupõe ações de controle periódicas. Então significa, se eu estou a fazer um projeto, um plano para daqui a 5 anos, verificar se daqui a 5 anos o investimento que eu vou fazer agora vai ter viabilidade ou não, eu vou ter retorno desse investimento, de nada vale se eu não fizer essas ações de controle. Porque as ações de controle daqui a uns meses, se aquilo que está dentro do meu projeto de investimento está em consonância com aquilo que foi planeado para daqui a 5 anos, por exemplo. Porque senão eu vou chegar aos 5 anos e não vou ter retorno do investimento. Okay? Portanto, não basta só desenvolver um projeto, dizer que analisar os dados, obter os indicadores e gerar todos os indicadores de viabilidade do projeto e dizer, olha, boa, este projeto é viável para daqui a 5 anos e daqui a 5 anos nós vamos ter esta rentabilidade de 20% ou 30%. Pronto, e depois não fazemos mais nada. Não, a empresa tem que continuar e esperar que ao final desses 5 anos, de facto, o retorno seja esse o esperado. Portanto, esta foi a parte mais, digamos, mais de envolvente contextual que eu tentei, digamos, mais introdutória, mas que também é importante, ou seja, aquilo que eu quero aqui justificar é que fazer um projeto de investimento não é só financeira, não é só a parte financeira, não é só a parte económica. E ela tem que ser bem estruturada, tem que haver um contexto muito importante à volta desse projeto, porque senão aquilo que nós estamos a olhar são só números, mas se os números não estão, se eles não conseguem ser confrontados com, digamos, com estudos de mercado, com envolventes contextuais, etc., com um plano de negócios bem estruturado, então eles não valem nada. Para um projeto de investimento, para além dos inputs e dos pressupostos que nós falámos, interessa aqui agora perceber também algumas noções de cash flow, ou seja, todos aqueles indicadores são gerados através da análise dos cash flow. E é essa a avaliação que nós fazemos. Portanto, a definição base de um cash flow, o fluxo de caixa, não é dinheiro, é aquilo que se espera receber e aquilo que se espera pagar. É o flow do cash, okay? Como costumo dizer. E existem 3 documentos base para essa organização: o balanço, a demonstração de resultados, estamos a falar de dados previsionais, e depois a demonstração de fluxo de caixa, ou o mapa de cash flows, que nós vamos daqui a pouco falar, que é diferente da demonstração de fluxo de caixa, mas é aquilo que nós utilizamos para esta análise. Portanto, aqui só algumas, eu não vou perder aqui muito tempo com questões mais contabilísticas, mas para perceber aqui um bocado da questão do balanço. Nós, quando estamos a trabalhar até com um projeto de investimento, o balanço tem que balancear sempre, mas às vezes há essa dificuldade em não ter um balanço de facto equilibrado, e isso a maior parte das vezes acontece porque os tais três vértices que nós estamos a trabalhar num projeto, numa projeção, investimento,
a exploração com custos e rendimentos e depois o financiamento, eles não estão balanceados, ou seja, eles não estão a ser coerentes entre os três. Depois a informação, digamos, para a área da exploração, para a área dos cash flows, a DR também fornece aqui algumas informações, os resultados líquidos, os custos, etc., relacionados com essas, com o mapa de cash flows, e que vai ser importante para o mapa de cash flows. Portanto, mas não fornece diretamente as entradas às saídas de dinheiro. Okay? A demonstração de resultados como nós sabemos, ela não está relacionada com isso. Então, como é que nós medimos a rentabilidade de um projeto? É pelo resultado líquido? Não, o resultado líquido não é um dos elementos para nós avaliarmos a rentabilidade de um projeto. Porque o resultado líquido pode ser diferente e geralmente é do cash flow, ou seja, daquilo que é as entradas e as saídas de dinheiro dentro de um projeto. Portanto, aqui alguns procedimentos contabilísticos, consoante a finalidade, podem ser diferentes à afetação de determinados proveitos e custos, por exemplo, custos operacionais e custos de capital, são coisas completamente diferentes. É importante nós percebermos isto. A volumetria das existências também é muito importante, aquilo que nós vamos usar, ou seja, atenção aqui também, os tais desfazamentos entre os métodos são mais pronunciados quando o índice de inflação for maior, ou seja, se nós estivermos a trabalhar com inflações muito elevadas ou com grande flutuação, nós vamos ter aqui alguns problemas na volumetria das existências, ou seja, mas o last in, first out, first in, first out, ou o custo médio ponderado, portanto, se nós trabalharmos com existências, este é um ponto importante, e depois o cálculo das depreciações também é algo importante para perceber e que faz parte também das entradas e saídas. Aqui há alguns cash flows, então aqui o cash flow de exploração e de investimento, como é que ele é calculado? Bom, então nós temos um cash flow de exploração, que advém de tudo que são os elementos que estão ligados à exploração, o resultado líquido, as amortizações, as provisões, os encargos financeiros, e depois um cash flow de investimento. Temos o investimento em capital fixo, em fundo de maneio também, que é um investimento, muitas vezes nós, quando estamos a desenvolver um projeto, só estamos a olhar para o capital e para o ativo fixo ou corpóreo ou incorpóreo, nós não estamos a olhar para outro tipo de investimento que às vezes é necessário, o investimento em fundo de maneio, e os valores residuais, tanto de investimento em capital fixo como em fundo de maneio. Com isto, existe um cash flow líquido, que é esse cash flow que nós vamos atualizar, usando uma taxa de atualização, e nós vamos calcular todos aqueles indicadores, como o TIR, o VAL, etc. Mas esta digamos, é perceber que temos as peças contabilísticas, desenvolvemos todos os balanços e as demonstrações de resultados previsionais, mas depois é importante desenvolver um mapa de cash flow. E esse mapa, os tais encargos financeiros, custos e perdas financeiras. Portanto, um mapa de cash flows seria algo muito parecido com uma coisa destas, onde eu tenho um cash flow líquido no final, que é a diferença entre o meu cash flow de exploração e o meu cash flow de investimento. Período de vida do projeto. Porquê é que isto é importante? Nós às vezes dizemos assim, ok, vamos fazer um projeto para 5 anos, vamos fazer um projeto para 3 anos. Quando nós estamos a dar e às vezes é um erro, por exemplo, as candidaturas, às vezes governamentais, ou as candidaturas à União Europeia, ou algo do género, às vezes incorrem um bocado, não é erro, mas forçam que as empresas tenham que desenhar um projeto para 5 anos, ok? Quando muitas vezes um determinado projeto ele é viável e é extremamente viável, mas para 6 anos. Ou às vezes é logo viável, não precisar fazer um projeto para 5 anos, basta fazer um projeto para 3 anos. Este período de vida do projeto não significa que se eu fizer um projeto de investimento para 5 anos, a empresa ao final de 5 anos acaba. Nada disso, não é? Portanto, o que nós estamos a fazer é, em função do investimento que nós queremos fazer, em função daquilo que é a ideia, que é a estratégia da empresa para a rentabilização desse investimento, qual é o período de vida mais adequado para nós conseguirmos pagar todas as nossas dívidas, reembolsar quem temos que reembolsar e no final retornar alguma rentabilidade desse projeto. Portanto, a definição do período de vida de um projeto é muito importante, é o pressuposto logo principal. Aliás, quando nós vamos fazer um projeto de investimento, a primeira coisa que nós vamos olhar é as colunas dos anos, o ano 1, o 2, o 3, o 4, o 5, ou 6, e em função disso colocarmos lá os dados e o software ou a folha de Excel vai gerar
todos os indicadores e vai fazer todas as análises em função disso. Portanto, este período de vida é muito importante que ele seja bem pensado, porque dele depende a viabilidade. E como eu estava a dizer, às vezes há projetos onde, por imposições legais, por exemplo, tem que fazer, ou imposições normativas, de uma determinada candidatura, tem que apresentar um projeto para 5 anos, e às vezes o projeto é viável ao final de 6, e isso não significa que, não sendo viável ao final de 5 anos, que ele não venha a ter rentabilidade, mas às vezes precisa um bocadinho mais de tempo para pagar e para retornar esse investimento. Portanto, tudo depende depois do quê? Da estratégia que se está a desenvolver e, do outro lado, quem nos empresta dinheiro, de saber se acha pouco rentável ou muito rentável um projeto que se estenda, que se possa aumentar mais um ano. O que eu estou a dizer, ou seja, não é de significar que se eu fizer um projeto para 5 anos e se eu não tiver um payback de 5 anos, se o meu payback for de 6, isso significa que o meu projeto não é viável, ok? Porque eu estou a apresentar um projeto para 5 anos. Mas, quando nós temos que fazer, e acontece muitas das vezes, temos que refazer um projeto, não é? O projeto vem para trás, volta para trás, porque existem alguns pressupostos que não são coerentes, e nós temos que refazer o projeto, então, muitas vezes, nós podemos dizer assim, olha, o projeto para 5 anos não é viável, mas se nós aumentarmos mais um ano, refazemos todas as projeções e vamos ver se de facto ele é viável para 6 anos. Se for viável e estiver dentro do ponto de vista da aceitação por parte dos investidores e por parte dos donos da empresa, então isso poderá ser algo que poderá ser seguido. Portanto, aqui o que se diz, qual o período técnico ou o período económico deve ser mais escolhido, acho que nós devemos escolher o período mais curto dos dois, técnico ou económico. O técnico é um período de vida em função, o económico é um período de vida em função da aceitação do produto no mercado, ok? Aquilo que o mercado nos vai dar como período aceitável para os nossos produtos ou serviços. E o técnico é o período de vida do projeto, digamos, das características técnicas do projeto. Isto estamos aqui a falar do investimento, do financiamento, da área da exploração. Okay? Depois temos o custo de oportunidade, ou seja, nós temos estado a falar da atualização dos cash flows, os cash flows atualizados, o valor atualizado líquido, etc, etc. E estamos a falar de taxa de interna de rentabilidade, ou seja, existem taxas que são associadas, e então há um custo de oportunidade, que é a tal taxa de atualização, aquela taxa que os cash flows vão ser atualizados para verificar se, ao final de 5 anos, atualizado para o momento de hoje, nós veremos alguma rentabilidade naquilo que estamos a investir. E este custo de oportunidade é muito importante pensar, porque, de facto, quando alguém investe num projeto, é o facto de investir num determinado projeto e não noutro, já está a gerar um custo de oportunidade. Okay? Portanto, é o que diz aqui, corresponde ao rendimento perdido pela empresa ou pelo investidor devido ao facto do projeto poder utilizar esses bens, deixando a empresa de os poder utilizar para outro fim. Ou o investidor de ter determinada capacidade para investir em determinada área e não investir ali. Portanto, esse custo de oportunidade é tratado dessa forma, ou seja, é o custo para o qual eu, em vez de fazer uma coisa, vou fazer outra. Tem riscos e pode ter benefícios depois no final, mas depois pode também ter prejuízos, mas é o tal risco e é o tal chamado custo da oportunidade. Portanto, relativamente ainda ao custo de oportunidade, é de facto a remuneração mais baixa que se está disposta a aceitar para o capital a investir. E esta taxa de rentabilidade da melhor aplicação alternativa com o mesmo risco, ou seja, aqui estamos a falar com o risco, é sempre a comparação entre a taxa de atualização e a equivalência com o custo de oportunidade do capital. Okay? Portanto, deverá ser essa taxa que nós utilizaremos. Existem muitos métodos para calcular, existe o CPM, o Business Plan utiliza o custo ponderado dos capitais, ou WACC, portanto é utilizada para calcular. Depois temos aqui duas óticas de análise dos cash flows, na ótica da rentabilidade e na ótica da solvabilidade. Na ótica da rentabilidade, ele mede os resultados gerados pelo projeto, pelos meios que o projeto gera, e no final ele calcula o valor atualizado líquido, os paybacks, etc. E na ótica da solvabilidade, garante é a capacidade para garantir o cumprimento das dívidas contraídas, ou seja, verificar, aliás, a solvabilidade é um dos indicadores que são gerados e que devem ser analisados depois no final, se de facto a empresa ao final de 5 anos ainda continua a ter solvabilidade, a autonomia financeira também é um dos indicadores.
E aqui o valor atualizado líquido, de facto, é o cash flow líquido atualizado para o momento zero, uma dada taxa de atualização, a tal taxa, ou tal custo de oportunidade que nós vamos colocar. Depois aqui fazer avaliações a preços correntes ou a preços constantes. Depende. Isto é um dos pressupostos que quem está a desenvolver um projeto de investimento tem que ter em conta. Depende dos pressupostos, ou seja, não há uma regra exclusiva que projetos de agricultura tenham que ser feitos a preços correntes, projetos de indústria tenham que ser feitos a preços constantes, não existe nada nessa área. Tem a ver digamos, com aquilo que é o resultado que nós queremos retirar do projeto e com o tal enquadramento que nós estamos a desenvolver. Portanto, muitas vezes há quem faça, até por questões de estimulação, o mesmo projeto a preços correntes e a preços constantes. Isso é possível, por exemplo, com o Software Business Planner, isso é possível fazer uma avaliação toda, um projeto todo a preços correntes e depois fazer uma simulação, criar uma cópia desse projeto e aplicar uma taxa de inflação e verificar qual é que é, digamos, a variação que tem na viabilidade do projeto. E é isto que vocês podem utilizar quando estão a desenvolver um projeto de investimento. Depois temos a avaliação na ótica do projeto e a avaliação na ótica do investidor. Na ótica do projeto, a despesa, de facto, do investimento é constituída pelo capital próprio e capital alheio, e na ótica do investidor, a despesa do investimento é constituída apenas pelo capital próprio que entra no projeto. Ou seja, a avaliação nesta ótica é sempre influenciada pela decisão de financiamento, ou seja, e sempre da perspectiva do grau de endividamento. Na avaliação na ótica do projeto, é influenciada pela decisão de financiamento, e esta é a ótica que nós seguimos no Business Planner e é aquela que é trabalhada pelo software. Aqui só fazendo aqui um resumo àquilo que tivemos a falar. Desenvolver um projeto, e agora vamos passar aqui à área da estruturação de um projeto de investimento e, no caso, utilizando um Business Planner, como é que ele desenvolve toda esta estrutura, ou seja, toda aquela parte teórica que nós temos estado a falar, como é que nós conseguimos transformar isto para a parte prática, a parte mais concreta. O plano financeiro, de facto, o estudo de viabilidade que vou demonstrar já está pré-preenchido, mas para ficarem a perceber que determinadas áreas é que devem ser preenchidas e como é que elas devem ser preenchidas, mas mais uma vez perceber e entender que um projeto de investimento não são só mapas, não são dados, não são só elementos, não são só mapas. Eles têm que ser corroborados depois ou com o plano de negócios, com algo mais abrangente, se for esse o caso, ou então com uma memória descritiva, que é quase como um mini plano de negócios, uma memória descritiva daquilo que é o projeto, e onde todos os pressupostos têm que ser explicados, ou pelo menos os mais importantes, aqueles de maior relevância têm que ser explicados. Okay? E ter sempre em atenção a coerência dos dados que nós estamos a colocar. Eu tenho visto muitos projetos, às vezes, e que às vezes aparecem, até mesmo de utilizadores que estão a trabalhar com o Business Planner, e as dúvidas que apresentam, ou o desequilíbrio do projeto aqui, ou não estão a conseguir ter a rentabilidade, é porque não estão a olhar para o projeto como um todo, ou seja, os tais três vértices, investimento, exploração e o financiamento, eles não são coerentes, e eles têm que ser coerentes. E para além de terem que ser coerentes em termos financeiros, em termos de dados económico-financeiros num projeto, eles também têm que ser coerentes depois em termos da envolvente de todo o contexto que este projeto está a ser feito, na estratégia da empresa, na estratégia de recursos que existe ou que está planeado, no conhecimento do mercado, toda esta envolvência é muito importante e com a coerência desses dados também. Bom, eu vou aqui passar então ao Business Planner, vou partilhar aqui o ecrã convosco e pronto. Nós estamos no Business Planner, portanto este é o software que a RCEP desenvolve, que nós utilizamos e comercializamos para projetos de investimento. Eu vou utilizá-lo porque é uma ferramenta que permite desenvolver muito facilmente, rapidamente, projetos de investimento. E de reparar, ele permite fazer aqui planos financeiros, planos de negócios, planos estratégicos, mas nós não vamos falar nisso agora e eu também não vou fazer uma demo, o objetivo não é fazer uma demo do programa, mas é utilizar, ou seja, o software já tem mecanismos, tem uma série de mapas e mecanismos para desenvolver um estudo de viabilidade, um projeto de investimento, e que podem ser iguais a qualquer folha de Excel que nós queiramos criar. Aqui a ideia, e que deve ficar aqui presente, é a estrutura que é importante, aquela que nós estivemos a falar, e passar essa estrutura para este plano de investimento, para este projeto de investimento, essa estrutura é importante.
Bom, começamos com os tais pressupostos, ou seja, como disse, os pressupostos são muito importantes, aqui estes pressupostos de base, nós aqui chamamos são os pressupostos de base que têm a ver com as taxas de inflação, os prémios de risco do projeto, as taxas de rentabilidade sem risco, os impostos, as taxas que pagamos de segurança social, por exemplo, os prazos médios de recebimento ou os prazos médios de pagamento são algo muito importantes também, ok? Por exemplo, se nós estamos a falar de um plano de exploração e a parte de exploração é essencial para a análise de um projeto de investimento, se nós não colocarmos esta ótica, ou seja, se nós não colocarmos este pressuposto aqui correto, o prazo médio de recebimento e os prazos médios de pagamento, se não forem coerentes com aquilo que é, na realidade, a verdadeira atividade da empresa, então estamos a incorrer aqui num erro. Porque os prazos médios de recebimento e de pagamento indicam isso mesmo, recebimento e pagamento. Se estamos a analisar cash flows, são entradas e saídas de dinheiro. Se esta ótica não está bem, se estes pressupostos não são bem colocados, não são bem planeados, então nós arriscamos a ter uma análise de ins e outs de cash, não é? De cash flow, errada, porque de facto, se eu disser que o nosso prazo médio de recebimento dos nossos clientes de mercadorias são 30 dias, mas de facto os meus clientes, a maior parte dos meus clientes paga-me a 3 meses e às vezes até mais, então não é real, ou seja, significa que o que eu estou a colocar como encaixe e como recebimento de cash flow não está a acontecer, não vai acontecer, porque aí o tal controle que é preciso também fazer após e ao longo de todo o projeto, porque senão alguma coisa depois pode estar a correr mal por ele estar a ter prazos de recebimento de mercadorias a 90 dias e não a 30 dias, ok? E isso só por si já influencia bastante digamos, os pressupostos e ajudando depois a análise. Portanto, aqui a área é, de facto, esta área é uma área de algumas taxas, de alguns pressupostos que são importantes para arrancar com o projeto. Como estão a ver, este projeto aqui funciona com... Eu podia alterar facilmente os anos e colocar este projeto para 5 anos. As metodologias muitas vezes não são as mais corretas para projetos mais correntes, sem grande investimento. Se forem projetos com grandes investimentos elevados, eventualmente isso poderá ser um caminho. Mas este aqui é um projeto médio, ou seja, eu aqui tenho um mapa de investimento, o tal mapa que eu falava ainda há pouco, que é importante descrever e é importante apresentar, onde eu tenho aqui o investimento em ativos tangíveis, intangíveis e o investimento em fundo de maneio, ok? Ou seja, significa que o investimento em fundo de maneio é aquele investimento, muitas das vezes nós não estamos a imaginar, porque percebemos, ok, eu vou precisar 2 milhões para investir, mais 55 mil em ativos intangíveis, e é esse o meu montante. Mas esqueço-me que se eu vou iniciar uma exploração, eu preciso comprar mercadoria, eu preciso contratar pessoas, e enquanto eu não vender, não estou a ter dinheiro, então tenho que fazer algum investimento em fundo de maneio, ok? Portanto, e esse investimento aparece e existe. Depois, então, este investimento, porque é que ainda há bocado eu dizia que era importante o plano de investimentos ser detalhado. Nós aqui temos uma base onde temos de detalhe, temos os recursos, terrenos, edifícios, equipamento de transporte, equipamento administrativo, ou seja, equipamento básico, estamos a falar aqui, equipamento básico de produção, etc., máquinas, aquilo que está ligado mais à minha produção. No final, qualquer folha de cálculo, os indicadores, ou até, neste caso, os mapas do Business Planner, vão olhar para o montante global do investimento. No entanto, esta distinção, esta separação de grau de investimento, de tipos de investimento, é importante. É importante porquê? Porque quem vai olhar para o projeto, não vai só estar a olhar para os valores, mas vai estar a olhar para a distribuição desse próprio investimento. Aquilo que eu falei ao início desta nossa sessão, que é o detalhe do investimento e perceber onde é que eu vou investir, ok? Porque depois, se eu elaborar um plano de negócios ou uma memória descritiva do projeto e estiver lá a minha estratégia para os próximos anos e a estratégia passa muito pela produção, mas eu estou a investir pouco em equipamento de produção,
não é? E estou a investir se calhar mais em equipamento de transporte, por exemplo, então alguma coisa está mal. Então, se calhar, quem vai olhar para o projeto diz, ok, tu estás-me a mostrar os dados viáveis, o projeto é viável em termos de lógica financeira, mas em termos estratégicos isto não vai ser assim, porque ao final do ano já vais ter problemas, porque sem equipamento de produção não vais conseguir ter o rendimento que estás à espera, ok? Portanto, este detalhe dos investimentos é importante que sejam feitos para que no final vocês possam depois corroborar e complementar o porquê que é neste investimento. E temos aqui vários investimentos, também nos intangíveis, projetos de desenvolvimento, programas de computador, etc, etc. Tudo que não é tangível vem para esta área e deve ser separado entre o que é tangível e o que é intangível. Como nós temos investimento pressupõe, nós queremos analisar a rentabilidade disto, ou seja, a empresa, e aqui nós estamos a colocar, já agora falo aqui no ano zero, porque o ano zero, na ótica dos cash flows e na metodologia que nós estamos a utilizar, o ano zero é o arranque do projeto, ou seja, significa que é o ano de 2020, neste caso aqui, mas é o arranque do projeto. Então, nesta ótica, o investimento é colocado neste ano zero. A exploração só vai ocorrer no ano 2020, ou seja, porque tem que passar um ano para eu calcular um exercício e obter os resultados dessa exploração, mas o investimento é feito à partida, ou seja, pelo menos o investimento inicial, o investimento de arranque, é feito à cabeça do projeto, é feito no arranque do projeto. E então, para isso, existe esta metodologia do ano zero, se é que se pode chamar assim, mas que o investimento é feito antes de termos qualquer exploração. E então é colocado, devemos ter uma coluna com o ano zero onde deve ser colocada esta informação e o Business Planner permite fazer isso, a utilizar. Depois temos as depreciações, ou seja, se eu tenho investimento, eu quero saber se este investimento vai ser rentabilizado ou não ao fim de 5 anos, mas este investimento também vai ter depreciações, vai ter amortizações, okay? Porque os bens, no caso dos terrenos e recursos naturais, muitas vezes esses ativos são, ou seja, não vão perdendo valor contabilístico, muitas vezes até vão aumentando valor contabilístico, mas outros equipamentos, por exemplo, como equipamento básico de produção, equipamento de transporte, claramente é depreciável e perde valor contabilístico. E então é necessário, é importante que seja colocado essas amortizações. Ou seja, e como as amortizações são essenciais para o cálculo dos cash flows, e vimos ainda há pouco para o cálculo dos cash flows de exploração, é importante que seja definida essas amortizações. Aqui também entra outra área de coerência, ou seja, nós olhamos para aquilo que está na legislação e podemos colocar as amortizações que estão na legislação, mas depois muitas vezes, dependendo do tipo digamos, de utilização que nós estamos a dar, ou o país, ou a zona, ou a utilidade que nós estamos a dar a um equipamento, muitas vezes a taxa de depreciação poderá ser um bocadinho mais elevada, tendo em conta que se aquele equipamento de facto vai ter um desgaste superior a todos os outros. E então é importante também que isso esteja refletido aqui. Ou seja, não é chegar aqui e fazer chapa 5 com tudo como eu tenho aqui no exemplo, não é? Mas isto é meramente um exemplo prático, a 20%, mas é possível colocar as várias taxas, equipamento básicos, por exemplo, aqui a 20%, mas imagino que esta processadora tinha um maior desgaste e eu podia chegar aqui e dizer que, ok, esta tem um maior desgaste, são 25% de depreciação em vez dos 20%, ok? Portanto, mas é lógico que se eu colocar digamos, esta especificação, eu tenho que depois explicar e tenho que depois justificar todas estas informações, porque senão, como vos disse, isto são simplesmente dados que estamos a colocar. Portanto, esta é a área dos investimentos, o tal vértice, investimento e depreciação. Depois temos o outro vértice, a exploração, o plano de exploração. Como é que eu vou fazer para rentabilizar, ou seja, eu já sei que eu vou ter um investimento e para investimento eu vou ter que pedir financiamento. Se eu vou ter financiamento, como é que eu vou rentabilizar como é que eu vou pagar esse financiamento e, no final de tudo, rentabilizar o investimento que fiz e ainda ganhar algum dinheiro com isto. E tornar o projeto rentável. Então, por isso nós temos que ter um plano de exploração, onde temos a projeção de vendas, a projeção de serviços, a projeção de venda de mercadorias, etc. Neste caso aqui o Business Planner até dá para fazer por mercados. Portanto, unidades vendidas, preço unitário, eu aqui tenho, mas como disse, isto é só meramente para exemplo, são dados muito diretos e imediatos, não há aqui nada que esteja de diferenciação, mas aquilo que vos quero dizer é,
os dados que são colocados aqui, convém eles estarem bem corroborados, ou seja, é importante que eventualmente até façam um outro mapa mais detalhado à parte e que consigam explicar porque é que a vossa exploração é feita, vocês estão a pensar a exploração ser feita desta forma nos próximos 5 anos. Porque alguém vai-vos questionar, principalmente quem vos vai questionar, a quem vocês foram pedir dinheiro, a quem nós vamos pedir dinheiro para financiar o projeto, vai questionar sempre qualquer coisa nesta área. E aqui é importante, sempre que há alguma oscilação, de facto, no projeto, imaginem que eu aqui dizia que a meio, no terceiro ano, as unidades vendidas passavam, em vez de para 12, passavam para 24. Bom, neste caso aqui é uma versão de demonstração, eu não posso alterar, mas imaginem que passavam para 24 mil. Aquilo que eu disse ainda há pouco também, ou seja, se eu determino um determinado perfil na minha exploração, eu tenho que justificar esse perfil, esse aumento de vendas, por exemplo, que é o exemplo que eu estou a dar, a meio do projeto, no terceiro ano, por exemplo, eu tenho que justificar isso com o aumento de outra coisa qualquer. Possivelmente, se eu estou a vender o dobro, é porque, das duas, uma, ou tenho mais produção, mas tenho mais produção, se calhar porque contratei mais pessoas, e se tenho maior produção, estou a gastar mais energia. E se nós formos olhar, quem está a trabalhar no vosso projeto for olhar para os vossos custos e não vir nada disso, ou seja, olhar para a exploração e ver que, de facto, os gastos com pessoal mantêm-se exatamente iguais ao longo dos 5 anos, alguém vai dizer assim, então, mas qual é o cenário otimista que vocês estão a colocar aí? Que ao final de 3 anos a vossa empresa vai crescer brutalmente, se vocês não têm recursos para isso. Ou seja, nada justifica aquele aumento. Ou seja, isto pode ser muito bonito depois em termos de inflacionar os resultados finais, porque de facto vamos ter indicadores fantásticos, não é? Se nós aumentarmos exponencialmente as nossas vendas e mantivermos os custos tal e qual como estão, sempre direitinhos e sem aumentos, é lógico que a rentabilidade vai ser ótima, mas isso pode não ser a verdade. Ou seja, isso pode significar que nós não estejamos a colocar, de facto, valores ou a colocar a informação de que os custos com o pessoal se calhar vão ter que aumentar também. Ou, se eu aumentei a produção, se eu estou a vender mais, se calhar os custos com eletricidade ou com energia ou com combustível também têm que ser aumentados. Não quer dizer, se eu aumentar 100% as vendas, que os mesmos custos também aumentem 100%. Mas tem que haver uma variação. Ou seja, tem que haver essa lógica de projeto, essa lógica de estratégia, ou seja, faz parte da estratégia, faz parte da ideia do objetivo, que é o vosso projeto, mas faz parte da lógica global e essa lógica tem que ser perceptível e compreendida. Como estava a dizer, temos a parte da exploração, é importante previsionar as vendas, previsionar os custos, gastos com pessoal, os custos com mercadorias, com as matérias-primas, etc. Os FSEs, os gastos com combustível, os custos com as mercadorias, como eu também já disse. Portanto, aqui a parte de exploração. E depois temos o terceiro vértice. Já temos o terceiro vértice, que é a área da dívida, ou seja, a origem do financiamento. De onde é que vem o meu financiamento? No caso do Business Planner, ele tem um modelo de cálculo que permite calcular quais são em função daquilo que nós colocamos como investimento e como o plano de exploração, ele vai nos dizer qual é que é as necessidades de financiamento que de facto que o projeto vai ter. Atenção que muitas vezes as necessidades de financiamento não são aquelas que nós estamos a pensar ao início do projeto, ok? Portanto, há uma série por causa, tendo em conta a ver com estas flutuações da exploração, tanto dos custos como dos proveitos, não basta só dizer assim, eu preciso comprar maquinaria no valor de 2 milhões e eu vou ter que pedir ao banco 2 milhões. Muitas vezes as necessidades de financiamento não são essas. Às vezes são superiores, outras vezes são inferiores em função daquilo que é o nosso plano de exploração. Portanto, neste caso, e uma folha de cálculo bem construída deverá dar de facto esta informação, que é quais vão ser as necessidades de financiamento no ranking do projeto, em função daquilo que eu estou a pensar investir. No caso do Business Planner, portanto, ele já faz o cálculo dos financiamentos, portanto, é possível chegar aqui a alterar os pressupostos e calcular e ter o cálculo todo das amortizações de capital, do pagamento de juros, etc., calculado. Ou seja, isto são de facto a área de financiamento que é importante também detalhar, e neste caso aqui o programa já o detalha.
já faz esse detalhe, exatamente aquilo como o banco emprestar. Portanto, e a partir daqui vocês têm, conseguem apresentar investimento, a parte o plano de exploração, custos e rendimentos e depois a parte do financiamento. Como objetivo final, ou seja, o que é que nós vamos querer a partir daqui? Então agora vamos olhar para a rentabilidade, ok? Vamos ver se de facto as tais peças financeiras, temos as demonstrações de resultados previsionais, que são importantes também de apresentar, o balanço previsional também que é importante de apresentar, que é todo gerado, mas depois o orçamento de tesouraria, o orçamento financeiro, que são duas coisas completamente diferentes, ou seja, que vai dar a percepção a quem está a analisar o projeto se de facto se aquilo que nós colocamos faz ou não algum sentido e se a empresa está ou não a ter os dados que estão lá de facto vão caminhar de facto para a rentabilidade. E depois, então aí começamos a olhar para a parte dos cash flows, ou seja, vamos olhar o programa, como eu há pouco nos slides mostrei, um mapa mais rudimentar do que era o cálculo dos cash flows de exploração, e estão a ver aqui, cash flow de exploração e cash flow de investimento, e o software calcula o cash flow líquido, ou seja, é a partir deste cash flow líquido que nós vamos atualizá-lo, utilizando uma taxa de atualização, e essa análise de cash flows é feita aqui. Ou seja, se nós utilizarmos um software como este, facilmente temos os dados calculados, porque automaticamente, isto que é o que dá mais trabalho muitas vezes a fazer cálculos, o software já o está a calcular de forma automática e às vezes também é complicado desenvolver isto em Excel e aquilo que o software já faz isso por vocês. Portanto, ele no final olhou-se para estes dados e esta folha de cálculo determinou e foi calcular de facto o valor atualizado líquido, ou seja, o VAL no final do projeto, neste caso aqui são 396 mil euros, a taxa interna de rentabilidade de 14%. Se reparar, a taxa de atualização aqui é gerada em 10%, ou seja, eu optei por não calcular pelo EBITDA, mas pronto, foi dada uma taxa de 10%, ela depois pode ser alterada nos pressupostos também, mas é uma taxa só meramente exemplificativa, e tem uma taxa interna de rentabilidade de 14,81%, ou seja, significa que ela é superior à minha taxa de atualização, é a taxa mínima de rentabilidade superior àquele que é o custo de oportunidade, então é rentável. E aqui, para um projeto de 5 anos, temos uma rentabilidade, uma recuperação de 4,6 anos. Ou seja, se está abaixo dos 5 anos, significa então que o projeto é viável. Olhando para estes indicadores, nós estamos a ver, de facto, que o projeto é viável. Até vemos aqui o cash flow, o VAL calculado com uma taxa de 10% e o VAL, que é igual a zero, calculado por uma taxa de 14,61, ou seja, o tal break-even, que é aquilo do projeto. Nós olhamos para isto e estamos a ver, de facto, um projeto rentável, um projeto viável. Porquê? Porque todos os indicadores que foram calculados a partir dos cash flows são viáveis. Agora, quem vai olhar para isto vai ter que perceber se a maneira como se chegou a estes valores estão corretos ou não. Ou seja, se todos esses pressupostos que foram colocados a montante, eles estão coerentes ou não. E se não havendo coerência, de facto, estes valores que estão aqui, eu posso dizer que tenho um prazo de recuperação pouco mais de 4 anos e meio, mas que na verdade se calhar são 6, porque eu inflacionei determinados valores eventualmente, ou não acautelei determinados pressupostos de mercado que eventualmente possam existir. Por exemplo, olha, se vocês apresentarem um projeto, tendo em conta agora um projeto na área de turismo, tendo em conta esta problemática que existe agora do Covid-19 e que vai, se calhar no próximo ano ou 2 anos, ainda ter um grande peso neste setor do turismo, se vocês apresentassem uma projeção de vendas brutal para os próximos 2 anos, muito pouco provável seria o projeto ser rejeitado, porque se calhar alguém estaria a olhar para o vosso projeto e não estaria a ver coerência nenhuma naquilo que vocês estavam a ter como projeção. Projeções demasiado otimistas e nada coerentes com o que era a realidade. Portanto, não basta de pôr aqui dados, é importante fazer essa coerência e ter essa coerência na informação que se coloca. E depois, é importante também fazer simulações. A partir do momento em que nós temos os dados colocados, nada melhor do que a partir desses dados nós fazermos simulações. Ou, neste caso, o Business Planner já permite fazer isso, por exemplo, chegar aqui e dizer assim, olha, na globalidade dos gastos, e vamos para um cenário pessimista, se eu aumentasse os gastos em 20%, o que é que ia acontecer? Ok? Como veem, isto automaticamente ficou, já nem consegue calcular sequer aqui o gráfico de tiro, porque todos os valores aparecem já a negro, a vermelho.
se eu colocar a 5%, só tenho dois indicadores, só tenho um indicador viável e mesmo assim está ali mesmo no limite. Se eu aumentar gastos para 1%, ainda continuo a ter a viabilidade, ok? E posso aumentar aqui, a partir dos 3% eu já começo a ter problemas. Eu estou aqui a falar, ou seja, isto é uma análise mais global, que é na globalidade dos gastos. Eu não estou aqui a especificar nada, mas o que eu estou a olhar aqui é, de facto, é um projeto que, apesar de ser extremamente viável, mas incorre com alguns riscos. Porque bastando mudar aqui o meu peso dos gastos para 3%, eu já perco, e estamos a falar num horizonte longo, de 5 anos, não é curto, não é eu vou ali e já venho, são 5 anos. Durante 5 anos passa-se muita coisa, e do ponto de vista da ótica do investidor, ele pode olhar para isto e pode dizer assim, pá, não me interessa investir, eu não vou pagar por uma coisa destas, porque tudo bem, vocês dizem que de facto isto é viável, eu vou ter um retorno menos dos 5 anos, mas o projeto tem que ter um grande controle, ok? Aqui ganha de facto maior importância quando nós começamos a ter a noção do risco, e é importante fazermos essa análise, até mesmo com a análise de sensibilidade também, que é importante fazer, ou seja, irmos variando, fazendo aqui alguns cenários, variando as mercadorias, as vendas de produtos, os custos, etc., ter aqui uma análise, fazer estas simulações para que conseguimos perceber exatamente qual é o grau de risco daquele projeto. E esse grau de risco, se os dados foram colocados corretamente, coerentemente, e se nós estamos a analisar o grau de risco, nós sabemos que nos próximos 5 anos o que é que vamos contar. Desde que também seja feito esse acompanhamento, como eu disse também ainda há pouco, quando fiz a primeira apresentação, a primeira abordagem, que o acompanhamento de um projeto e o controle é muito importante. É algo que muitas vezes nós entregamos um projeto e esquecemos, já não vamos acompanhar mais nada. O que nós queremos é receber fundos comunitários ou receber que o banco nos consiga aprovar um financiamento, mas depois esquecemos que todo este investimento tem que ser pago. E se não for pago, tudo aquilo que nós imaginamos como viabilidade e retorno de investimento acaba por não acontecer, porque de facto não houve um controle nem um acompanhamento correto ao longo dos 5 anos, neste caso 5 anos, de um projeto. Portanto, aqui é importante perceber de facto que aqueles indicadores por si só não dizem que o projeto é viável ou não, se nós não estiverem contextualizados, digamos assim. Depois por fim, existem aqui outros indicadores que nós podemos também apresentar, já falámos nos cash flows, nos vales, mas na análise económica ou financeira, e que muitas vezes, se nós estamos a colocar um projeto de investimento a um banco, nós vamos olhar para estes dados e vamos estar a olhar nós vou olhar para alguns indicadores, nomeadamente a autonomia financeira, por exemplo, a solvabilidade, as margens de segurança também, as rentabilidades se são ou não boas ou não. É lógico que no primeiro ano, se eu estou a trabalhar na evolução, na rentabilidade de um projeto para 5 anos, é provável e e será verdade com certeza que os primeiros anos de projeto os resultados líquidos serão negativos, eu não terei lucros, estarei a pagar tudo o que eu estou a receber, estarei a pagar o investimento que foi feito e o financiamento que recorri, e então só no final, digamos, por isso é que este indicador que diz aqui, de prazo de recuperação 4,62, significa que só após 4 anos, pouco mais de 4 anos e meio, é que eu começo a ter a recuperação do meu projeto. Isto para 5 anos, ok? No entanto, eu podia chegar aqui e dizer assim, ok, este projeto para 5 anos tem viabilidade, mas tem ali um grau de risco inerente. Será que eu consigo estender este projeto para 6 anos? Então eu podia estender para mais 1 ano e verificar-se de facto que se eu conseguiria à mesma ter rentabilidade, mas de forma que a empresa não sofresse um sufoco tão grande, okay? Não passasse uma situação de risco tão grande. E isso depois depende muito da avaliação que os investidores e os financiadores estão a fazer da empresa, ok? Portanto, o período, eu também falei há pouco na apresentação, não é só simplesmente chegar ali e dizer que, ok, são 5 anos, esses 5 anos têm a ver com muita coisa. Tem a ver com o grau de retorno de investimento que nós queremos, a capacidade ou não que a empresa tem de pagar esse investimento e de obter retorno também para os seus investidores. Portanto, é uma série de pressupostos que muitas vezes nós achamos que é fácil chegar lá e dizer, ok, um projeto para 5 anos, mas ele tem que ser bem justificado porque é para 5 anos. E muitas vezes nós podemos alongá-lo para mais 1 ano ou 2 e verificar se de facto o projeto
continua viável ou sem, eventualmente sem prejudicar, digamos, a empresa. Para terminar, pronto, eu acho que não tenho assim muito mais a acrescentar. Ângelo, não sei se tivermos aqui algumas questões que sejam colocadas. De resto, resta-me agradecer, obrigado pela vossa atenção e espero que tenham retido aqui alguma informação e que tenha conseguido explicar, pelo menos assim, de uma forma muito rápida. Eu tentei aflorar aqui uma coisa que normalmente em aulas ou nas business school nós damos em 4, 5, 6 semanas. Portanto, uma hora e pouco, acho que mesmo assim pode não ser tão explicativo, mas pelo menos tentei deixar aqui a minha opinião. E acabou por ser exatamente aquilo que idealizávamos para esta sessão. Conforme vocês tiveram a oportunidade de ver, o Rui acabou por abordar três vertentes, um lado mais teórico, um lado mais técnico e também um lado mais prático desta área. Não tínhamos como objetivo fazer aqui qualquer tipo de ação comercial, nomeadamente com o nosso software. O objetivo seria, sim, tentar recriar, de certa forma, um ambiente que já houvesse do vosso lado, com as vossas ferramentas, eventualmente com alguns softwares que tenham, mas para perceberem exatamente, do ponto de vista mais prático, toda a conclusão que o Rui acabou por fazer na parte do software, de todo o aspecto teórico e técnico que foi dado anteriormente. Não sei se tiveram a oportunidade de ver, mas vou referir. Para quem tem interesse ou tem a curiosidade, eu disponibilizei o link para que vocês, no chat, para que vocês, caso desejem, possam fazer ou descarregar a versão de demonstração. A versão de demonstração não tem qualquer limite de tempo para analisar, não tem também qualquer restrição, portanto poderão testar a ferramenta de forma exaustiva. Nós também vamos, ou temos previsto, num futuro muito próximo, amanhã já, para a semana, algumas ações à volta do software, do Business Planner, no sentido de proporcionar uma versão de demonstração em tempo real. Portanto, pode ser uma boa forma também de conhecerem com mais detalhe este software. Dito isto, abriríamos aqui espaço a alguma questão que vocês desejassem colocar. O Rui acabou já por fazer também a sua própria conclusão. Eu acho que aqui o Eduardo Gabriel acho que tem aqui uma questão que até pode ser interessante até colocar. Ok. O Eduardo Gabriel coloca aqui a questão que gostaria de saber qual é o risco de investimento com capitais próprios. Ok. Bom, o risco depende muito, sendo em capitais próprios, sendo em capitais alheios ou um mix, não é? O risco depende muita coisa, de muitos fatores, muitos pressupostos. Depende do mercado onde nós vamos entrar, depende do grau de investimento, do tipo de investimento que nós vamos fazer, depende do tipo de produto que a empresa está a desenvolver. Portanto, o risco de investimento é feito dessa forma. Aliás, nós temos visto muito, agora está muito na moda esta questão das startups, não é? Como eu também falei ao início, quando eles fazem as primeiras rondas de investimentos e as primeiras rondas de financiamento, e o risco é sempre avaliado, muitas vezes, de forma diferente por parte dos investidores. Relativamente ao capital alheio, ao capital próprio, ou seja, quando nós vamos fazer através de capital próprio, aquilo que eu falei ainda há pouco como o custo de oportunidade, esse risco é um custo de oportunidade, ou seja, significa, posso dar assim um exemplo muito banal, muito prático. Imaginem que eu tenho uma startup e estou-vos aqui a pedir dinheiro para vocês investirem na minha startup e estou a pedir, olha, eu preciso de 1 milhão para investimento. E um de vocês vai dizer assim, ok, eu tenho 1 milhão para investir, vou colocar esse 1 milhão, mas eu tenho um custo de oportunidade, ou seja, eu tenho ali um risco inerente que tem que ser calculado em função daquilo que eu estou a vender, aquilo que é o meu projeto, por isso é que eu, e volto a referir outra vez, um projeto de investimento tem que ser coerente e os dados e todos os pressupostos são lá colocados, porque senão, tem que ser coerentes, porque senão nós estamos a pedir dinheiro em vão e ninguém nos vai colocar dinheiro se não tiver a plena consciência do que é que isso implica em termos de risco. Mas voltando a esta questão do risco em investimentos em capitais próprios, com capital próprio, do ponto de vista do investidor, o investidor vai ter que olhar não só para o produto, mas vai ter que olhar para aquilo como um investimento e o custo de oportunidade. Ou seja, em vez de eu estar a pôr 1 milhão
num banco ou numa aplicação qualquer, ou investir na bolsa ou numa outra empresa, vou investir 1 milhão em ti. Então, se eu investir 1 milhão em ti, eu estou a ter esse custo de oportunidade, ou seja, estou a perder uma oportunidade num sítio e estou a colocar outro. Qual é o risco associado a isso? Depende, ok? Pronto. Mas há um risco, aquilo que nós podemos dizer é que há de facto um risco, esse risco pode até ser bastante contabilizado, se for de facto muito específico e se fizermos um estudo mais aprofundado sobre o mercado, sobre o tipo de graus de investimento, etc., sobre o tipo de produto, mas não há concretamente dizer assim, olha, o risco é de 1% ou 2%. Isso depende de muitos fatores. Aquilo que nós devemos pensar é, há de facto um custo de oportunidade e é sobre esse custo de oportunidade que nós devemos, sempre que investimos em qualquer coisa, devemos sempre pensar. Ok? Eu tenho este dinheiro, em vez de investir ali, vou investir aqui. E então, esse custo de oportunidade é aquilo que é passado para a tal taxa de atualização, aquilo que é a taxa mínima de rentabilidade que é tida pelo investidor e isso é aquilo que nós temos de ter em conta. Ok? O Luís colocou a questão como poderia obter a versão de demonstração. Eu disponibilizei como resposta à sua questão, também disponibilizei no link no chat, portanto, o link acabaram por ter acesso à versão demo. O João coloca aqui a questão se é possível fazer uma pequena impressão dos mapas ou reportes. É o seguinte, João, na versão de demonstração, consegue compreender a razão, o Rui pode fazer aqui uma pequena demonstração, mas na versão de demonstração do software não pode fazer a impressão dos mapas, por razões óbvias. Mas pode gerar os mapas, ou seja, se na versão demo pode gerar a impressão, ou seja, a impressão, a pré-visualização, a visualização tal e qual como ela vai sair e pode testar dessa forma. Em todo o caso, no plano financeiro, e para concluir esse aspecto, pode exportar para Excel a parte dos mapas, pode fazer a impressão ou a exportação para PDF. No plano de negócio e no plano estratégico, não temos propriamente o Microsoft Word incorporado no software, mas é um editor de texto que vocês podem exportar e depois fazer as vossas customizações ou passar todo o conteúdo para eventualmente alguns templates que possam ter já do vosso lado. Se aqui o Eduardo, se ao adquirir software a formação é garantida, é assim, nós na venda do software não prevemos ações de formação específicas de utilização do software. No entanto, nós temos ações individualizadas por mercados para esta ferramenta. Ou seja, nesses webinars que o Eduardo, não sei, talvez esteja a falar de Angola, existe uma versão angolana. Nós para a semana vamos fazer uma apresentação do Business Planner Angola. Portanto, este conteúdo, que andará à volta de 1 hora, acabará por ser uma formação que pode ter, em termos daquilo que é funcionalidades, boas práticas de utilização e, portanto, garantir aqui algum entendimento eficaz da ferramenta. Em todo o caso, nós também disponibilizamos ou temos disponível um canal de suporte. Acaba por não ser para direcionar esse canal, não é para termos uma vertente consultiva nos projetos dos nossos clientes, mas porventura alguma dúvida ou questão que tenham para colocar, utilizarão esse canal e nós tentaremos sempre dar a resposta no sentido de desbloquear algumas dúvidas que tenham em determinado momento. Acho que as respostas aqui estão todas respondidas. Pronto. Também não havendo mais questões, vocês podem perfeitamente enviar dúvidas ou questões que tenham para o nosso e-mail, marketing@rcrcontabilidade.pt. Nós também, por norma, costumamos disponibilizar estes conteúdos no nosso site, nas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, essencialmente. Portanto, acabarão por ter este conteúdo e YouTube e acabarão por ter este conteúdo sempre disponível. Sempre que desejarem revisitá-lo, estão à vontade e vamos mantendo contato, se assim o desejarem. Nós frequentemente, e pelo menos nesta altura estamos com uma cadência mensal com estes conteúdos, a formação express. Para já temos nos focado essencialmente em planos estratégicos, planos de negócios, estudos de viabilidade,
portanto, tudo que gravita à volta deste tema. Acabamos hoje por encerrar um ciclo, no próximo mês, porventura, já teremos nova formação, mas já com outro tema. Portanto, como disse no início, estas formações acabam por ser uma ideia nossa, no sentido de irmos disponibilizando numa base mensal conteúdos de curta duração, online, gratuitos e sempre orientados com conteúdos práticos. Espero que tenha sido do vosso agrado, foi um prazer ter-vos connosco. Rui, agradeço também a tua apresentação. Obrigado. Obrigado a todos também. Qualquer questão que tenham, sintam-se à vontade para entrar em contacto. Combinado? Okay. Obrigado Rui, pela atenção e um até abraço. à próxima. Tchau, bom dia. Bom dia.